Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Caio e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula de violino para quem vai começar agora no instrumento. Então eu vou falar com vocês sobre alguns exercícios básicos que se tem no instrumento, falar um pouquinho das peças do violino, apresentar para vocês. E para quem ainda não comprou o instrumento, para quem tem dúvida de como comprar, que marca é mais interessante, eu vou estar abordando esses assuntos durante o vídeo, beleza? Então, vamos começar pela apresentação do instrumento, certo? Violino aqui. Eu vou falar das partes dele. Antes de falar de como comprar, é interessante saber qual função cada parte tem, certo? Bom, primeiro aqui de cima, essa aqui é a voluta. Essa peça não tem nenhuma utilidade no instrumento fora a estética, certo? Aqui, esses objetos aqui, para afinar o violino, são as cravelhas. Elas são parecidas com as tarraxas do violão, do violoncelo, só que a diferença é que essa aqui é de madeira, porque como as cordas são menores, elas têm que aguentar uma pressão muito menor do que aqueles instrumentos maiores. Daí aqui a gente tem o braço do instrumento. Essa parte preta em cima do braço é o espelho. Essa parte aqui de cima toda é o tampo. Aqui de trás é o fundo. Aqui são os ouvidos, ou Fs. Esse aqui é o cavalete. Esse aqui é o estandarte, essa parte de madeira. Essas partes aqui prateadas são os microafinadores. Aqui é a queixeira e aqui o botão. E a outra parte do violino, que é o arco. As peças do arco são a vareta, parte de madeira aqui da extensão, a crina, que é feita com crina de cavalo, o talão, essa parte mais quadrada, e o parafuso. Agora que a gente já sabe as peças do violino, como que a gente avalia se um violino é bom para ser comprado, para um instrumento de iniciante? Bom, primeiro que eu tenho que falar para vocês que vendedor de loja é safado. Eles vão tentar empurrar para vocês um violino mais caro, dizendo que é profissional, mas a primeira coisa que vocês têm que saber é que violinos profissionais não são vendidos em loja. Então, se um vendedor chegar para vocês com um instrumento um pouco mais caro, falando que é profissional, de ótima qualidade, pode até ser de ótima qualidade, mas é conversa. Isso aí, violino profissional não é vendido em loja. Violinos profissionais são feitos só por luthiers, por artesãos de violino, na faixa de 10 mil reais para cima, assim. Então, para você que está pensando em investir um pouco menos no seu primeiro instrumento, na faixa de menos de 1.000, assim, você consegue achar um violino bom, mas sem a consciência que ele não é profissional. Então, eu não aconselho vocês a comprarem também instrumentos pela internet, porque você não pode avaliar de perto as especificidades de cada parte do violino, se ele está certinho como ele deveria ser. E também não vou falar de nenhuma marca específica, porque mesmo o mesmo modelo da mesma marca pode ter alguma diferença entre si. Então é melhor que você avalie violino por violino dentro dessa faixa de preço que você tem no seu orçamento e veja se ele condiz com o que você precisa. Bom, vamos começar do que você precisa avaliar do violino. Primeiro, se você for comprar um instrumento novo, claro, avaliar se ele está em perfeito estado, não está riscado nem nada. No meu caso, esse aqui já está um pouco velho, ele está com umas marcas aqui. Mas avalia se está tudo certinho, não tem nenhuma peça faltando. Lembra das peças? Qualquer coisa você volta no vídeo e vê se tem todas as pecinhas mesmo. Primeiro, depois que você viu se está esteticamente tudo perfeito, a primeira parte que você tem que ver é a cravelha, certo? Tá vendo que a cravelha, por exemplo, essa aqui de baixo, é desse buraco aqui. Ela não vai ela não preenche o buraco todo. O ideal é que ela preenchesse, mas se ela não preencher, vê se ela tá funcionando bem. Pra ver se ela tá girando bem, você aperta ela e tenta girar. Ela tem que girar com certa facilidade, mas não pode estar muito frouxa para não afrouxar as cordas sempre que você for afinar.
Ah, se a gente falar de uma parte do violino também, tem uma madeira aqui dentro do violino, não vai dar pra... Aqui, ó. Essa madeira aqui, tá vendo? Dentro do F aqui. Essa peça aqui é a alma. Então avalia também se a alma tá dentro do violino. É muito importante essa peça. Em preferência também, os microafinadores eles têm dois modelos, que são esses prateados e uns com a cabeça preta. Dê preferência para os prateados, porque eles funcionam como um parafusos mesmo, eles giram com facilidade, eles não afrouxam, enquanto que os pretos, eles parecem meio prego assim, porque eles difícil de apertar, eles não giram direito, então tem a preferência para os prateados. E uma coisa, talvez a coisa mais importante que você tem que avaliar é o espaço entre o espelho e o tampo. Tá vendo? O espaço tem que ser mais ou menos de um dedo indicador, assim, sabe? Se não pode estar muito baixo nem muito alto, porque se ele tiver com uma distância diferente, muito diferente dessa, você vai gastar muito mais dinheiro para consertar esse defeito do que você teve para comprar o violino. Agora na questão do arco, primeiro ver se o parafuso é a parte que ele vai apertar e afrouxar a crina. Tá vendo? Se eu giro aqui, ele vai afrouxando a crina, certo? Para você guardar ele. Aí eu giro pro outro lado, ele vai apertando, certo? Ver se o prego ele tá girando direitinho, ver se ele tá apertando e afrouxando, como ele deveria fazer. E a crina, o arco, ele é o contrário de um arco e flecha de um índio. Porque o arco e flecha de um índio é o que? É a corda aqui e a madeira aqui assim. O do violino é o contrário. É a corda aqui e a madeira nesse sentido. Não sei se vai dar pra enxergar no vídeo, mas tá vendo como nessa parte aqui ele entorta um pouquinho pra dentro? É assim que o violino tem que estar. O arco, aliás, ele tem que estar dessa forma. Então você aperta um pouquinho ele e tem que estar nesse formato aqui. Nessa região, mais ou menos aqui no meio, e tem que fazer uma curvatura. Aí beleza, você foi na loja, avaliou o violino, tá certinho. Então agora, quando você compra, ele não está pronto para tocar ainda. Então vamos preparar ele para tocar. Primeira coisa a se fazer, assim, as cordas e o arco eles precisam de atrito para vibrar as cordas. E para fazer esse atrito, tem uma peça que vem com o violino, que é o breu. O breu, essa pedrinha aqui, que ele solta um pozinho igual o que as ginastas usam na ginástica olímpica, elas passam na mão para não escorregar nos equipamentos. Então você vai passar essa peça aqui na crina do violino. Quer dizer, na verdade é o contrário, você vai passar a crina do violino no breu. Então você não vai passar assim, você vai passar assim, tá? Passa em toda a extensão dele e observa se tá branquinho mesmo, se pegou o pó. Passa várias vezes. Eu não vou passar muito no meu porque o meu já tá com bastante breu. Aí dá uma agitada para tirar o excesso e o arco tá pronto. E agora para preparar o violino, a gente vai ter que afinar as cordas, tá? Antes de afinar, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa peça aqui, que é a espalheira, que ela é um acessório. Ela não é essencial pro violino, mas é interessante que você tenha, certo? Por que ela serve? Ela encaixa aqui na parte do fundo, e quando você coloca o violino aqui no seu ombro, ela compensa o espaço entre o peito e o ombro em relação ao queixo, para ficar mais confortável. Assim, eu não acho a coisa mais confortável do mundo. Muitos violinistas eles usam esponja, pano assim, em relação à espalheira. Mas aí vai da sua preferência também. Eu acho que para quem vai começar é importante que você tenha assim, espalheira, certo? Ou, como eu falei, uma esponja, um pano para colocar aqui debaixo. E se você for comprar espalheira, não compre essas aqui que eu tenho, tá? Porque essas partezinhas aqui, ó, elas pegam no fundo do violino e começam a arranhar ele. Então, os violinos sem as espalheiras sem essa parte aqui,
Elas são um pouco mais caras, acima de R$ 100, mas vale a pena do que você riscar. Ou, que eu falei, usa o pano, a esponja, também vai servir bem. Agora a gente vai afinar as cordas, tá? É importante que vocês saibam que cada corda tem uma afinação, certo? Então, lembra das 7 notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Essa corda aqui mais fina, a gente conta sempre de baixo para cima. Então essa aqui seria a primeira corda. A primeira corda é afinada em Mi, certo? Mi, a segunda em Lá, a terceira em Ré e a última, quarta corda em Sol. E para você que não conhece muito de teoria musical, a gente vai usar um afinador que você pode baixar aplicativo assim no celular, que ele funciona direitinho. E os afinadores eles funcionam com a simbologia de cifras, ou seja, a letra do alfabeto de A a G, cada letra simbolizando uma nota. Então, a, o Mi é a letra E, o Lá é a nota A, o Ré é a nota D e o Sol é a nota G. Então, ó, vou tocar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu sou um Mi, que é o E. Aí, quando ele aparecer verdinho aqui, é que ele tá bem afinado. Se ela, vou fechar um pouquinho, você vai ver que ele vai sair um pouquinho do ponteiro ali. Tá vendo? Já ficou laranja. Então você tem que ir apertando e afrouxando a corda até que o ponteiro fique certinho, lembra? É o Mi é o E, o Lá é o A, o Ré é o D e o Sol é o G. Então, por exemplo, eu tô tocando a corda Lá e apareceu um G de Sol, o Lá tá na próxima nota. Então você quer apertar até ele ir pra próxima nota que é o Lá e ficar no ponteiro verdinho certinho. E vocês perceberam também que o meu espelho ele tem essas marquinhas com durex e papel? Por que tem essas marquinhas nesse padrão? É porque elas são um formato de mão que é mais fácil de ser utilizado para quem está começando. E a gente só vai usar, primeiramente, essas duas cordas de baixo, a Mi e o Lá. Por posição do arco, para quem está começando vai ser mais simples. E essas marcas aqui, elas são as notas da escala. E considerando as cordas de baixo, então as notas da escala de Lá maior, certo? E assim, normalmente o professor coloca pro aluno essas marcas, mas como eu não vou poder ver vocês, então vocês têm que colocar por conta própria. Então é a mesma situação de afinar as cordas, só que com outras notas. Então, por exemplo, aqui você está sonando um Lá, certo? Aí você vai posicionar o seu dedo mais ou menos nessa região aqui, até que soe um Si, certo? Tem que ficar verdinho. Aí, aqui ó, só um Si. Aí você vai, coloca um papelzinho e coloca o durex em cima. Aqui você sabe que tem um Si então. E a próxima nota vai ser o Dó sustenido, que é o C com aquele sinal de jogo da velha. Que é mais ou menos a região aqui, ó, vai mexendo. Aí no afinador Sol, no verdinho, Dó sustenido. Você coloca a marquinha. Aqui vai ser o Ré, certo? Aqui vai ser o Mi, né, corda solta. Aqui vai ter que ser um Fá sustenido. Aqui um Sol. Um Sol sustenido, aliás. Um Sol sustenido. E aqui vai ter que soar o Lá. De novo. E você percebeu que eu pulei algumas marcas, né? Que seria esse daqui, que eu pulei, que é do meio, que é o Dó. E o Mi, que é essa última marca aqui. No começo vocês não precisam colocar essas marcas, porque os exercícios que eu vou passar para vocês, a gente não vai usar essas notas. Bom, então vamos lá para o instrumento. Espalheira posicionada, o jeito que você posiciona o seu instrumento é da seguinte forma. Segura ele assim, vira e coloca ele aqui, ó, no seu ombro. Aí se você tiver uma esponja espalheira, você tem que ajustar ela
que ela fique confortável. Você não precisa forçar para baixo nem ficar com a cabeça muito levantada. Você tem que ficar reto e só virar assim a cabeça. O nariz em direção à voluta. Porque se estiver numa altura diferente, você pode forçar muito essa parte aqui do pescoço ou essa parte aqui da frente. E quando você começar a estudar por mais tempo, vai começar a ter muitas dores. Então, posicionou aqui, você tem que sentir a espalheira no ombro e no peito. Dessa forma aqui. Certo? E agora no arco, a forma de posicionar... Deixa eu chegar rapidinho aqui. A forma de segurar o arco é de forma mais natural possível. Só montar aqui, ela só encaixa aqui assim, certo? Todo o dedo mindinho vai ficar dobrado, certo? O anelar vai ficar mais ou menos aqui no meio do talão, nessa bolinha aqui. O dedo do meio nessa parte aqui, logo adiante. O indicador vai ficar mais tortinho, ele vai ficar meio que segurando essa parte aqui, mas sem fazer força, só encaixado. E o dedão, ele tem que fazer como se fosse um ângulo de 90 graus aqui em relação à sua mão e o dedo. Então vai ficar meio redondinho assim, vai ficar meio tortinho e vai ficar bem no comecinho aqui do talão. Tá vendo? Ele só encaixa aqui. Beleza, pessoal? Eu vou cortar o vídeo agora, porque senão ele vai ficar muito grande. Então, mas não se preocupe que eu vou gravar mais um vídeo, a parte 2 desse vídeo aqui, pra explicar pra vocês sobre os exercícios, beleza? Que eu falei pra vocês que vai ser na escala de Lá maior, com aquele formato de mão que a gente já colocou os adesivos. Eu vou explicar certinho o formato de mão, beleza? E espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na segunda parte então, beleza? Até mais!